tudo para trás. Malane. Breve o Senhor virá e te recompensará. A ordem é avançar, para o reino avançar. A ordem é avançar. Amém? Que nós temos um alvo para avançar, que é o reino. Não é para qualquer lugar que nós estamos indo, né? E a gente vê, irmãs, que em toda a Bíblia, a ordem do Senhor para o seu povo sempre foi avançar. Quando ele tirou o povo do Egito, ele prometeu que iria levá-los à boa terra. Mas aí, de repente, o Senhor os conduz para a frente do Mar Vermelho. Aqui em Êxodo, as irmãs quiserem acompanhar, Êxodo capítulo 14, e o versículo 15. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por quê? Porque o povo começou a murmurar. Porque, de repente, o mar estava na frente e atrás Faraó e seu exército. Aí o Senhor falou, mas por que vocês estão retrucando, estão, né, me pedindo socorro? Avancem, marchem. Irmãs, marchar para onde? Se coloca no lugar desse povo. Ali na frente, um marzão de Deus, né, como diz por aí. Você não vê nenhum fim. Atrás, um exército numeroso e poderoso. Para onde marchar? É nessas horas que entra a nossa confiança e a nossa fé inabalável no Senhor. O Senhor, ele cumpre suas promessas. E ele tinha prometido que ia tirar o povo do Egito e levar para a boa terra. E, aos olhos do Senhor, o mar já estava aberto. E aí, irmãs, a nossa confiança nas promessas de Deus tem que ser ao ponto de saber que Deus não vê como a gente vê, que ele já está com tudo preparado, ele sabe o que ele vai fazer por nós, e que todas os obstáculos à nossa volta, os obstáculos que a gente enfrenta durante a nossa caminhada, está debaixo da responsabilidade do Senhor. Cabe a ele abrir o caminho e nos levar para a boa terra. A nós cabe confiar, a nós cabe crer, a nós cabe obedecer e jamais duvidar das promessas do Senhor. Por isso que a ordem para nós hoje é avançar, né? E eu quero ler com vocês Filipenses, o capítulo 3, o versículo 12. Só o 12 por enquanto, que diz assim: Não que eu já o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo. Aqui Paulo, ele fala, ele reconhece que ele ainda não obteve a perfeição, mas que mesmo assim ele prossegue. E ele prossegue por quê? Porque ele foi conquistado. Então, irmãs, nessa noite o Senhor diz para nós que ele nos conquistou, ele já nos conquistou. E ele nos conquistou para que nós vivamos em novidade de vida. Ele nos conquistou para que nós conquistássemos algo para ele. Ele vai conquistando as pessoas, e as pessoas vão conquistando outras pessoas, sempre com o Senhor, né? Claro. O Senhor nos conquistou para a gente viver essa novidade de vida. Mas hoje, se a gente olhar para nós, muitas vezes nós vamos ver que nós estamos vivendo uma rotina, que nós estamos vivendo uma religião, que nós estamos vivendo uma tradição, e não é isso que o Senhor espera de nós. Não foi para isso que o Senhor morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para que nós vivamos em novidade de vida. Porque nós também já morremos e com ele já ressuscitamos. O Senhor também nos conquistou para sermos instrumento dele, para levar o seu nome, para avançar na igreja, para que a igreja avance. O Senhor nos usa como instrumentos.
E aí eu me lembro do oleiro e do barro, né? Que o oleiro, ele molda o barro até que o barro se torne útil nas mãos do oleiro, até que o barro se torne o vaso que o oleiro deseja. É assim que o Senhor tem feito conosco, né? Nós fomos, amadas, conformadas à imagem de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Fomos conformados à sua imagem. E é possível viver assim. Às vezes a gente acha que não. Mas se o Senhor falou e fez, é porque é possível, porque para Deus não é impossível. Nós podemos viver uma vida de sermos conformes à imagem de Deus, porque nós somos diferentes. Nós não somos iguais aos que ainda não creem no Senhor. O Senhor também nos conquistou para que nós soframos pelo nome dele. Às vezes parece difícil e doído, mas nós somos, o Senhor nos deu todos os lados da moeda. E é um prazer, é um privilégio sofrer, ser perseguido por causa do nome do Senhor. E nós já estamos envolvidas nessa luta, que é para trazer o reino de Deus na terra. Nós estamos envolvidas porque nós somos conquistadas pelo Senhor. E o que o Senhor hoje quer dar para nós, amadas, é a realidade da ressurreição. Nós precisamos viver a realidade da ressurreição de Cristo, porque nós já ressuscitamos com Ele. E às vezes nós ainda ficamos em nós mesmas, ainda ficamos lá na cruz, a gente não sai dela, né? E para que eu viva essa vida de ressurreição, eu tenho que passar pela cruz e viver essa vida de ressurreição. E o Senhor quer nos dar essa realidade para que nós nos tornemos vencedoras. Aleluia! E às vezes a gente olha e fala assim, mas eu ainda não ganhei tudo isso. Não ganhamos mesmo. Nós somos as mulheres virtuosas em construção, lembram? Nós estamos em construção. Então, amadas, o Senhor, Ele nos manda sempre avançar, sempre prosseguir. E para que eu faça isso, eu preciso também saber o que eu já ganhei, o que falta, para eu buscar aquilo que me falta. Mas uma coisa que não agrada ao Senhor é que a gente olhe para trás. Eu quero ler com vocês aqui Filipenses 13, Filipenses 3, 13 e 14. Que diz assim. Opa, aqui, ó. 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amadas, aqui Paulo está falando que ele não julga que já alcançou a perfeição. Se Paulo não tinha alcançado, imagina a gente, né? Nós não alcançamos ainda a perfeição. Mas como nós já fomos conquistados, nós temos que prosseguir e esquecer das coisas que para trás ficam. Eu acho que é uma coisa difícil, esquecer o que ficou para trás. Mas se o Senhor está falando para nós que é isso que Ele quer, então a gente consegue. No Senhor, né? Nós precisamos pedir, Senhor, me ajuda a esquecer o que ficou para trás. Eu quero olhar para as coisas que estão diante de mim. Mesmo porque nós não podemos mudar o passado. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai se martirizar, mas você não vai mudar nada. O que passou, passou, o que aconteceu, aconteceu, e ele tem o seu lugar, que é no passado. E diante de nós, irmãs, tem muita coisa. E nós precisamos prosseguir para essa coisa, nós precisamos prosseguir para o alvo. Nós temos um alvo, que é Cristo Jesus, né? Nós temos uma vocação, né? O prêmio da soberana vocação. E ainda no 16 fala assim, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente fica cobrando um avanço que a gente ainda não tem, a gente quer viver uma coisa que a gente ainda não alcançou. Amadas, vamos viver de acordo com o que nós temos alcançado.
Só não podemos parar. Não podemos ficar satisfeitos. Ah, já alcancei isso aqui, agora eu vou parar. Não. Nós vamos continuar prosseguindo e cada dia ganhar um pouco mais. E agora, para terminar, eu quero ler Hebreus, capítulo 10, 38 e 39. Isso aqui é muito sério, amados. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amadas, nós não somos mulheres que retrocedem. Nós somos mulheres que avançam. Nós somos mulheres que continuam. Nós somos mulheres que creem, que confiam e que sabem o Deus que tem. Nós somos mulheres capazes de enfrentar qualquer coisa com o Senhor do nosso lado. Sem Ele, a gente não faz nada. Mas sabendo que Ele está do nosso lado, nós podemos vencer qualquer obstáculo, qualquer coisa, e chegar lá na frente para receber a nossa coroa, a coroa que nos está guardada, né? Nós somos aquelas mulheres que vamos reinar com o Senhor. Então, irmãs, vamos avançar. Amém. Célia, com você. Amém! Desativar meu microfone, aleluia! A ordem é avançar, não é, amados? E é por fé, Senhor Jesus. A Bíblia está recheada de promessas para nós, mas a Bíblia também está recheada de princípios. E essa noite eu gostaria de falar alguns princípios para sermos essas mulheres corajosas e que avancemos, aleluia! Vamos voltar, sei que muitas vezes nós já falamos sobre Marta e Maria, mas aqui nessa história de Marta e Maria tem um princípio, irmãs, maravilhoso. Vamos lá, quem quiser acompanhar, está em Lucas 10, versículo 38 e 39, amém? Indo eles a caminho, ou seja, Jesus, seus discípulos, né? Entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se, ou seja, assentada aos pés do Senhor a ouvir os seus ensinamentos. Irmãs, isso é um princípio fabuloso. Ela se aquietava aos pés do Senhor. Isso é o que todas nós devemos fazer. Nos aquietarmos na presença de Deus para ouvir a sua voz. Mas no dia a dia, nós ouvimos muitos barulhos. Situação não nos falta, não é verdade? Barulhos, ruídos que nos atrapalham a ver o Senhor, a ouvir o Senhor. Por isso, nós precisamos, a nossa alma, que é tão inquieta, nós precisamos reservar um bom tempo na presença de Deus. Marta, para vocês terem ideia, era uma mulher muito agitada, assim como eu e como muitas de nós, né? No versículo 40 fala, Marta, agita-se de um lado para o outro, ocupadas em muitos serviços. Ó Senhor Jesus, qual dona de casa, qual mulher, mãe, esposa, avó, não é assim, agitada e ocupada, não é verdade? Somos assim, mas Marta estava errada, erradíssima? Não, existem os nossos afazeres, existiam os afazeres da época, mas não é o enfoque aqui. Devemos sim ser pessoas organizadas, devemos deixar nossa casa arrumadinha, tudo nos conformes, mas em primeiro lugar, devemos buscar a presença de Deus. Então, esse é um princípio muito fabuloso. Buscar e achar-nos na presença de Deus.
Um outro versículo para fundamentar isso também está em Salmos. Salmos 27. Querem ler comigo? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso tem tudo a ver com buscar, porque na casa de Deus, através da palavra do Senhor, nós podemos ter entendimento, buscar uma fé atuante, uma fé pela qual a irmã comentou, de não duvidar, de crer que o Senhor está sobre todas as coisas e todas as situações. Nada é maior do que o Senhor. Por isso, Senhor, a nossa busca, por isso, irmãs, a nossa busca vai fundamentar cada vez mais em nós essa fé, essa esperança e desfrutar desse amor de Deus para conosco, com a nossa casa e com qualquer coisa que esteja ao nosso redor. Amém? E tem um outro princípio. Lá em Lucas, Senhor Jesus, Lucas 18, onde fala aquela passagem do jovem rico, que Jesus fala assim no versículo 20. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Jesus perguntou para o jovem rico, né? Replicou-lhe ele. Tudo isso tenho observado desde a minha infância. Então, era um jovem até bom, de bom padrão, né? Respeitava, não roubava, tinha um bom testemunho, honrava seu pai e sua mãe, mas Jesus deu uma apertadinha nele, né? Falou. Ouvindo Jesus, disse-lhe, no versículo 22, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Amados, esse jovem ele estava diante de Jesus. E o que impediu esse jovem de lançar a mão de tudo aquilo que ele tinha para seguir Jesus, pela qual ele reconhecia quem era Jesus? Amadas, nós nos prendemos em muitas coisas. Isso é um lado, um fato. Mas eu quero trazer aqui para as irmãs a questão de nos doar. Dar aquilo que o Senhor depositou em nós. Irmãs, eu faço parte da vida da igreja há mais de 20 anos. Muitas aqui também já desfrutaram muito a Bíblia com realidade. Mas o que nós fazemos com todo esse depósito que nós temos de Deus? O que nós fazemos de todos os ensinamentos que nós recebemos? Nós temos que ter um coração para nos doar, dar aquilo que recebemos. Irmãs, não temos desculpas, isso é que é verdade. Eu estive na conferência, eu e muitas irmãs aqui estivemos na conferência. O Senhor nos deu usou de muita misericórdia para que fôssemos. Irmãs, existem muitas ferramentas pelas quais Deus pode nos usar. Existem muitas pessoas cansadas, desesperadas, desesperançosas, na qual todo esse depósito, tudo isso que Deus nos agraciou, nós podemos oferecer para elas. E ferramentas, posso orar por você, o livro na mão, a leitura daquele livro, Mulher Virtuosas em Construção, chamar as irmãs para estar conosco, lendo esse livro, ganhando mais desse Senhor. Senhor, existem muitas coisas pelas quais nós podemos nos doar. Amém? E esse é um princípio, né? O princípio de buscar, o princípio de dar e o princípio de avançar, irmãs. Como a irmã Lânia comentou, esquecendo
esquecer. Esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que diante de nós estão. Muitas coisas o Senhor ainda tem para falar para cada um de nós. Muitas coisas o Senhor ainda tem para dizer aos nossos ouvidos espirituais, ao nosso coração. Então, a ordem, amados, é avançar. Aleluia. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Prossegue. Amém, irmã. Amada. Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. Que precioso, né? E muitas das vezes nós somos como Marta também, né? Nós ficamos agitadas de um lado para o outro, né? Passando por tribulação, nós não conseguimos, às vezes, descansar aos pés do nosso Senhor, né? Então, hoje, nós podemos ver aqui, né, nessa passagem de João, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 11 fala da morte e ressurreição de Lázaro, e capítulo 12 fala quando Maria ungiu os pés do Senhor. Quando elas mandou falar que o Senhor que o Lázaro tinha morrido, que Lázaro estava doente, na verdade, ainda, né? Para ele ir lá e tal, e o Senhor não foi. Mas o Senhor não foi porque ele não quis ir, porque ele tinha um propósito. Aleluia, porque o Senhor tem um propósito, o Senhor é Deus de propósito. E quando o Senhor apareceu lá, Lázaro já estava morto, né? E essa situação deixou Marta e Maria tristes, angustiadas, né? Triste, angustiada, perplexas, né? Cheias de tristeza, porque tinha perdido o irmão. Mas nessa situação de Maria, o Senhor queria dar para eles a experiência da morte e da ressurreição. Que bênção, né, irmãs? Da morte e ressurreição. Louvado seja o Senhor. Elas culpou até o Senhor pela morte. Ai, Senhor, se você tivesse chegado antes, Lázaro não tinha morrido. Mas tudo era um propósito. Quando Maria teve essa experiência do valor do Senhor, da experiência daquela ressurreição, Maria mudou totalmente. Ela ungiu os pés do Senhor com bálsamo, né? E eu queria ver também, irmã, mostrar para vocês também, que em toda situação, o Senhor nos conduz com segurança. Hoje até uma irmã compartilhou que de dia ele nos conduz com nuvens, e à noite como fogo, né? Esqueci agora a palavra, irmãs. Então, o Senhor cuida de nós perfeitamente, nós não precisamos temer nada, porque o Senhor cuida de nós. E tudo que passamos, irmã, é um processo, não para nós permanecermos nessa situação, mas é para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em Salmo 66, do 9 ao 17, eu não vou ler por causa do tempo, então eu fiz aqui um resumo que fala assim, ó, em Salmo 66, o Senhor nos diz que Ele não deixa os nossos pés vacilarem, que o Senhor quer nos purificar, que o Senhor quer que passemos pelo fogo, que é as nossas provações, mas também Ele quer que nós experimentamos da água, que é vida, né? Que é refrigério, aleluia. E aqui fala também que Ele quer nos levar para esse refrigério, né? Mas para a gente chegar a ter essa experiência, né, de ir para o refrigério, é necessário passarmos por situações, né? Em tudo, irmãs, é um processo, tudo passa, né? As situações é para nós glorificarmos ao Senhor, né? E também quando
passamos pelas dificuldades, né, que eu falei, não é para permanecer, é para buscar o Senhor, para conhecer o valor do Senhor, né, e para nos levar para um lugar melhor. E para experimentar tudo isso, ressurreição e o valor do Senhor, é necessário passar por isso, né. Talvez se o Senhor não tivesse agido dessa forma, de ter ido na hora que elas chamaram, talvez Maria não teria experimentado essa situação, essa suprema experiência da ressurreição, né? E a mesma coisa, irmãs, é nós. Talvez nós estamos passando por situações e às vezes ele fala, não, mas isso não condiz com o caminho do Senhor, não. Conduz sim, irmãs. O Senhor quer nos conduzir para um lugar espaçoso, um lugar de refrigério, um lugar de descanso. Em Salmos 23 não fala que ele quer nos levar para pastos verdejantes, águas de descanso. Aleluia, né, por isso, né? Então, Maria reconheceu, né, o valor do Senhor, o valor daquela experiência. Então, por todas as experiências, irmãos, por todas as situações, dê graças ao Senhor, porque naquela situação, o Senhor quer falar conosco, quer nos levar para um lugar de refrigério. Essa situação aqui de Maria está escrito na Bíblia. Mas eu vou contar para vocês agora uma situação que aconteceu comigo. E eu sou uma testemunha disso, amém? Eu estava com 24 anos, quando eu tive uma enfermidade e perdi a visão do meu olho. Eu não conhecia o Senhor. Eu conheci o Senhor de ouvir falar. Mas uma pessoa que já reunia na igreja me falou desse Deus que podia me curar. E eu imediatamente falei, eu quero esse Deus para mim, né? E com toda a situação, irmãs, eu tive que tirar o olho, tive que remover todo o olho esquerdo. E foi uma situação muito difícil, me deu uma anemia, assim, eu fiquei no UTI, os médicos não me davam mais, não deu mais esperança para minha família, falou que a qualquer hora eu podia falecer. E depois disso tudo, irmãs, eu conheci o Senhor verdadeiramente. O Senhor me conduziu de uma maneira, irmãs, que depois que eu saí desse hospital, eu pude ir para os grupos familiares para desfrutar do Senhor. Aí eu percebi, irmãs, por que o Senhor permitiu toda essa situação na minha vida. Porque Ele queria me mostrar que Ele me ama, que Ele cuida de mim, e que eu precisava, que Ele precisava em mim, que Cristo precisava ser formado em mim. E hoje, irmãs, eu louvo a Deus, eu dou glórias a Deus por essas tribulações que eu passei. E não foi só essa não, viu, irmão? Foi várias. Se for para contar, eu vou ficar um ano inteiro aqui contando, mas glória a Deus, porque em cada uma delas, o Senhor me livrou, aleluia, né? Então, eu queria falar para as amadas irmãs, precisamos ser resilientes, precisamos ser fortes nas adversidades, né? Porque o Senhor diz em Mateus 28, 20, fala assim, estarei contigo todos os dias. Irmã, está passando por tribulação? O Senhor está contigo, você não está passando sozinha, não. Em Isaías 41, 10 também fala, não temas, eu sou contigo. Irmãs, está na tribulação? O Senhor é contigo, você não está sozinha. Você tem um Senhor, amém? Ó Senhor Jesus, nós temos um Deus que nos guarda dia e noite, né? Em João 11, tem no versículo 43, que fala assim, irmãs, o Senhor fala, né? Lázaro, vem para fora, né? E hoje o Senhor está dizendo para nós, irmãs, a ordem é avançar. Irmãs, o Senhor está nos chamando
A ordem é avançar, aleluia! Jesus é nosso Senhor, amém. Amém, aleluia! Queridas irmãs e amigas, a ordem é avançar. Obrigada por esse tempo tão maravilhoso, que é essa boa nova, que o Senhor está nos convidando para viver a novidade da vida e avançar. Amém! Como irmãs já tinham compartilhando, né? Vamos buscar. Vamos dar e vamos avançar, avançando, buscando o que ainda não alcançamos. E também vamos viver aquele que já ganhamos. Oh, que alegria! Obrigada ao Senhor. E esquecendo, para poder correr bem, nós temos que esquece todos os nossos pecados, derrota, mágoa, raiva, sentimento de vítima, fraqueza, ódio, rancor, tudo coisa que não vem do Senhor. E busque o quê? A presença de Deus e aplica sangue precioso de Senhor em nossa vida. E buscar o quê? A vitória de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Vamos orar, cantar, ler a Bíblia, invocando o nome do Senhor o tempo todo, toda hora. Tá que nós já ganhamos de Cristo, e Ele é rico, Ele é fiel, Ele é maravilhoso e poderoso para todos que invocam o nome do Senhor. Aleluia! Assim que somos novo homem, e o Senhor já fez tudo novo. Assim que podemos ganhar força no Senhor. E somos importantes para o Senhor. E o Senhor hoje está chamando, avançando e avançando. Eu vou convidar irmãs que lê algumas Bíblias junto. E Senhor nos dá mais essas palavras, nós podemos ser construindo pela palavra de Deus. Eu troquei os irmãos para irmãs, tá? Amém. Filipenses 3:13. Irmãs, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãs, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é da boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? A nosso pensamento vamos preencher do Senhor. Só Ele é bom. Amém. Filipenses 4:6. Não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Aleluia! 1 Tessalonicenses 5:16-18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo, dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Só viver em novidade que nós podemos regozijar sempre. Aleluia!
Vou convidar irmãs que orar junto, que nós temos uma coração aberto diante do Senhor, uma coração de consagração, que é buscando a presença de Deus. Oh, Senhor Jesus, Senhor, me dá um coração puro e alagado. Senhor, quero ouvir a sua voz. Quero responder o seu chamamento. Quero buscar a sua presença, tal que recebemos, e avançando. Quero ser renovado cada manhã. Oh, Senhor, quero dar melhor para o Senhor. Quero te servir com excelência, esquecendo tudo para trás fica. Buscar vitória, a sua vida em mim. Oh, Senhor, quero viver o que já ganhou e busque o que, Senhor, ainda vão nos dar. Quero viver em novidade da vida. Quero avançar com o Senhor, dia a dia, passo a passo. Aleluia! Oh, vamos avançar. Jesus é o Senhor. Deus abençoe todos.